Bom dia a todos. Somos do Departamento de Ecologia Urbana e Mudança do Clima de Niterói. Estamos representando a coordenação do projeto conceitual do Parque Orla Piratininga. Meu nome é Ana Clara Pellegrino. E o meu, Raquel Cruz. Niterói fica localizado no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, com grande parte do seu território voltado para o Oceano Atlântico e Baía de Guanabara. Com aproximadamente 500 mil habitantes e 57% do território de áreas não urbanizadas. A cidade de Niterói teve um grande crescimento a partir do ano de 1974, com a abertura da Ponte Rio-Niterói, o que permitiu com que automóveis chegassem à cidade. A partir daí, houve um grande avanço da mancha urbana sobre as áreas verdes. Até que, em 1992, com a criação do primeiro plano diretor da cidade, ele começa a limitar as unidades de conservação e a área a ser urbanizada. O projeto do Parque Orla Piratininga está incluído no programa Pró-Sustentável, que está sob a coordenação da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Niterói, e tem como os principais componentes a urbanização, infraestrutura e sustentabilidade, e é financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina. As metas e prioridades de ação do Parque Orla Piratininga foram definidas a partir do mapeamento das dificuldades e oportunidades explicitados nos estudos de diagnóstico. O entendimento do funcionamento dos ecossistemas envolvidos e as relações socioculturais indicam as ferramentas necessárias de indução à resiliência e os caminhos de atuação. O que você entende por cocriação? O que o próprio nome diz, criar junto. Niterói tem experiência no assunto? Pode contar um pouco para nós? Sim, temos algumas experiências, como, por exemplo, o planejamento estratégico que foi feito no início deste governo, onde a população pôde dizer qual é a Niterói que queriam, e que deu base para todos os projetos e programas do atual governo. Mas hoje contaremos um pouco sobre o processo feito no projeto do Parque Orla Piratininga. Quais foram seus objetivos ao engajar no processo de cocriação? O principal objetivo foi fazer com que o projeto fosse, de fato, apropriado pela população. A cocriação foi diferente de outras abordagens usuais? Sim, usualmente são feitas reuniões no formato de audiência pública, onde levamos o projeto e a população pode opinar, questionar, tirar suas dúvidas. Então voltamos para o escritório, trabalhamos de novo e apresentamos outra vez, até que seja cumprido os desejos, enfim, de todos, né, os agentes e os próprios prazos, né, que sejam cumpridos. Nesse caso, foram utilizadas algumas oficinas, onde todos puderam opinar, desenhar, tomar conta do próprio território. Como você abordou o processo de cocriação? Quais atores vocês procuraram? Os atores... Nós descobrimos os atores a partir de visitas ao local e começamos a observar que existiam diferentes domínios territoriais e políticos. A partir daí fizemos um mapeamento das diferentes associações de moradores do entorno da lagoa. Como vocês podem ver no mapa, era bem fragmentado e por, enfim, questões de tráfico de drogas, entre outros, questões de violência, esses agentes não circulavam muito entre os diferentes trechos na lagoa. Isso fez com que tivéssemos a necessidade de procurar um lugar neutro para fazer esses processos de oficina. Quais atividades e ferramentas você usou? Nós utilizamos, inicialmente nós fizemos algumas conversas com a população nas visitas técnicas. Logo depois disso fizemos uma primeira oficina, onde a intenção era a implantação de uma horta. E nesse momento nós observamos que o território era completamente fragmentado. A partir daí, então tivemos a necessidade de fazer uma segunda oficina num lugar neutro, onde a gente pudesse chamar toda essa população para entender aonde morava, mas não só onde morava, e os outros trechos, né, para que eles pudessem ter um entendimento do território do entorno da lagoa como um todo, e não apenas o seu pedaço. Nesse momento entendemos que um objetivo comum era que essa lagoa voltasse a ter vida,
né? Porque a grande maioria a grande parte da população vem de família de pescadores. Então, essa relação com a lagoa, na época que ela era limpa, era uma relação de troca, e hoje só alguns continuam com a atividade de pesca, cada vez mais em decadência, em função da saúde ambiental. E a segunda oficina, nós levamos, na verdade, mapas com os diferentes trechos, e fizemos com que as pessoas pudessem rodar nas mesas dos distintos trechos e dizer o que queriam para cada local, né? Então, a partir daí, nós pudemos fazer um pré-programa para o parque. Como você traduziu os princípios no processo de cocriação? Inicialmente, nós estávamos trabalhando um projeto conceitual que seria base para um termo de referência a ser licitado, e seriam as diretrizes de trabalho para a equipe que ganhasse a licitação. Então, nós queríamos deixar registrado o que os moradores queriam para aquele lugar. A gente já tinha mapeado inicialmente mais ou menos um pré-programa para o parque, através de conversa com os moradores em visitas nos trechos. Então, nós fizemos adesivos com as principais atividades que eles falaram que gostariam que tivesse no parque, e fizemos alguns adesivos também para que as pessoas pudessem escrever caso não tivesse aquele programa. Então, nós fizemos mesas com os trechos, e as pessoas podiam rodar nessas mesas e trocávamos, né? Então, assim, eles podiam colocar um adesivo dizendo qual era a atividade que eles queriam em determinado local. O que você aprendeu, achou desafiador? Quais foram as oportunidades? Acho que nós aprendemos muito o que vale a pena fazer esse tipo de oficina. Em 2 horas, nós podemos sair com um pré-programa que foi incluído no termo de referência, e o que ficaríamos horas, talvez, debatendo no escritório e não atenderíamos de fato a necessidade da população. O grande desafio é, enfim, pesquisar metodologias e fazer com que as outras pessoas, né, possam acreditar em nós mesmos, acreditar no modelo de oficina e não ter medo de aplicar isso com a população. Quais são as suas recomendações para outras cidades? Que é exatamente que elas percam o medo, né? Porque às vezes o formato de oficina pode assustar um pouco. Às vezes os gestores municipais têm medo de perder o controle da reunião. E a gente observou que, na verdade, o modelo de oficina torna-se cada vez mais amigável. Nós tínhamos pessoas de oposição forte do governo dentro dessa oficina, que no final saíram nos abraçando e agradecendo por ter participado, enfim, daquele encontro, que na verdade é um encontro da sociedade, né? E muda a visão tanto da sociedade quanto do próprio governo.